Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de fevereiro de 2017. No mês de fevereiro eu voltei para a escola, então aquele meio que foi um mês teste para eu poder entender como que iria funcionar a minha rotina com a escola. Então foi por esse motivo que eu acabei lendo pouco e postando muitos poucos vídeos no canal. No caso, eu só postei vídeos na primeira semana do mês. Como eu já havia comentado, em janeiro a ideia é não parar o canal, então eu acredito que eu vou poder cumprir isso. Eu só não sei ainda direito como que vai funcionar o número de vídeos que eu vou postar por semana. Eu estou trabalhando com uma média de 3 vídeos por semana porque eu tenho 2 projetos de leitura em andamento. Então o de Desventuras em Série e o que vai começar agora em março, que é o de David Copperfield. Então seriam 3 vídeos por semana e 2 desses vídeos são relacionados aos projetos de leitura. Então eu fico com um dia meio livre para postar resenhas e também vídeos de book haul e leituras do mês. Eu acredito que eu vou conseguir acabar dando conta sim, mas como eu já comentei, se for preciso diminuir, isso vai acontecer, né? Diminuir o ritmo de leituras e também de postagem dos vídeos. Bom, então eu vou começar dando os avisozinhos da paróquia, tá bem? O primeiro aviso é sobre a leitura conjunta de Desventuras em Série. Como vocês viram, eu não postei os updates que iriam ao ar no mês passado, porém nesse mês eles voltam ao normal, um por semana, e por esse motivo então vai demorar um tempinho a mais para a gente concluir o projeto. Mas eu acho que não tem nenhum problema, muitas pessoas começaram a ler depois, então com esse tempo puderam acompanhar o projeto, chegar no livro que a gente parou e a partir daí a gente continua com os vídeos do Desventuras em Série. E o segundo aviso é sobre a leitura conjunta de David Copperfield. Então nessa semana, no dia 10, eu vou postar o vídeo de apresentação e a partir dele a gente já começa a leitura para que no dia 17 a gente já poste o primeiro update e já converse um pouquinho sobre o livro. Tá bem? Então avisos dados, vamos falar agora sobre as leituras. No mês de fevereiro eu li 2 livros e eu comecei a leitura de um outro. Então, comparado com o mês de janeiro, que era o mês que eu estava em férias, o meu ritmo de leitura caiu bruscamente. E é justamente porque isso aconteceu que eu quero aproveitar para conversar com vocês um pouquinho antes de eu falar sobre as minhas leituras. Nós criamos, muitas vezes no Booktube, uma identidade de quantidade de livros lidos. Algumas vezes esquecendo da qualidade destes mesmos livros. O que eu quero dizer com isso é que é muito bom ler 10, 12 livros por mês. Mas isso não significa que ler 3 por mês é algo ruim. Se você é uma pessoa que tem um ritmo de leitura muito grande, ou se você trabalha com literatura, ler bastante é inerente. Por outro lado, se você não tem um grande ritmo de leitura, ou se você não trabalha com literatura, você não precisa necessariamente se obrigar a ler um número X de livros. Entende? Eu acredito fielmente que o mais importante na leitura é você se respeitar. Não adianta você querer ler 100 páginas por dia se o máximo que você consegue é 50. Não adianta você se colocar metas absurdas de leituras em um mês se você não vai conseguir cumpri-las e talvez depois você fique meio chateado com isso, que você se cobre demais. Então o que eu quero dizer realmente é que não há problema nenhum em ler muito ou pouco. Isso vai depender muito da fase da vida que você está, da tua rotina, daquilo que você gosta de ler, da quantidade de livros ou da quantidade de páginas que um livro tem, enfim. Eu acho muito importante que a gente comece a amadurecer esse pensamento de que quantidade não significa qualidade e muito menos que quantidade é algo a ser seguido. A leitura precisa ser, primeiramente, algo prazeroso. E, além disso, precisa respeitar você mesmo. Porque a partir do momento que você se cobra para fazer alguma coisa, para alcançar uma meta que não precisa existir, você se frustra e você se chateia e você não respeita o teu próprio ritmo de leitura e a tua própria saúde mental. Vocês estão entendendo? Então é por isso que eu queria conversar com vocês sobre isso. Não é feio ler pouco, assim como não quer dizer que é bonito ler muito. Entendeu? Depende, são casos totalmente opostos que dependem de fatores muito diversos. Então vamos começar a priorizar o negócio assim, leitura. Não interessa quantos livros lidos, mas sim a leitura em si. O quão boa ela foi ou o quão ruim ela foi, independentemente. Priorizem sempre ler, mas não livros, e sim a obra, não a quantidade, mas aquilo que você pode tirar de dentro dela. Ok? Era isso que eu queria dizer.
Porém, você também tem o seu direito de querer ler 15 livros por mês. Eu gostaria de ler 15 livros por mês, só que eu não posso. E também é importante que a gente perceba que leitura não é tudo. Leitura é uma parte da nossa vida, nós que somos leitores, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. É uma coisa que eu comecei a pensar nos últimos tempos também. Então é bacana sempre colocar as coisas na balança. Leitura em excesso também pode fazer mal, tá bem? Bom, depois desse sermão, eu vou falar sobre as minhas leituras agora. Em fevereiro eu terminei de ler Holding Up the Universe, da Jennifer Niven. Esse foi o primeiro livro em inglês que eu li por inteiro, assim. E foi uma leitura muito, muito, muito bacana. Eu pretendo ler mais livros em inglês, é claro. Porém, eu preciso de um ritmo um pouco mais devagar para conseguir absorver o máximo possível. Porque é uma segunda língua e eu ainda não sou proeficiente em inglês. Eu estou ainda na caminhada para aprendê-lo. Mas Holding Up the Universe vai contar a história de dois adolescentes. Eles têm problemas distintos. A garota, ela sofreu há algum tempo com a obesidade, então ela sofreu com gordofobia. Então ela fez um tratamento, ela emagreceu, mas ela não deixou de ser gorda, né? Ela continuou estando acima do peso. E o outro personagem, ele tem uma doença na qual ele não pode reconhecer o rosto das pessoas. Por exemplo, ele vê os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, o cabelo, a pele, mas ele não consegue juntar e formar uma imagem. Então estes dois, eles até então têm as suas vidas separadas, mas quando eles vão para o ensino médio, é quando eles se encontram e é quando a história começa a se desenvolver mesmo. Vai rolar uma história de amor, né? Então vai ter um romance entre os dois. Eu gostei bastante do livro em geral. Inclusive da história de amor, eu acho que a Jennifer Niven balançou muito bem a história. Eu tive alguns probleminhas um pouco com os personagens, mas isso eu quero explorar um pouquinho mais se eu vir fazer uma resenha sobre o livro. Mas em geral eu gostei bastante da história. Eu acho que o livro cumpre muito bem a sua função e ele acaba falando sobre temas muito pertinentes, como a gordofobia, que eu até muito tempo atrás nem sabia que era tratada dentro dos livros. A leitura dele para mim foi no nível intermediário. Eu consegui ler ele tranquilamente, mas eu utilizei o dicionário justamente para enriquecer o vocabulário, para aprender palavras novas. E eu tive um ritmo, como eu já comentei, um pouco mais lento para conseguir absorver o máximo possível da história e compreender realmente o que estava acontecendo. Já tem edição desse livro aqui no Brasil, foi lançado pela Companhia das Letras, no selo da editora Seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras, e a tradução do livro ficou juntando os pedaços. Eu indico muito a leitura, vale bastante a pena. Se vocês quiserem conhecer um livro tranquilo de ler, um livro muito bacana, que tem uma trama que é leve, não é uma coisa extremamente bem construída e complexa. É um livro leve, para mim valeu bastante a pena e eu indico muito. A minha segunda leitura do mês foi Branco, da Priscila Baroni, e esse livro me chamou muito a atenção. Ele foi escrito por uma autora nacional, a Priscila entrou em contato comigo e ela pediu para me enviar o livro, então logo logo vai sair um publi editorial, uma resenha a respeito do Branco. Mas eu gostei muito da obra, ela me surpreendeu em diversos aspectos. Primeiro porque eu me senti muito conectado com os personagens, com a narrativa, com todo o ambiente que a autora criou. O livro ele é de fantasia, ele tem um pouquinho do young adult, mas ele é muito fantasia. O livro tem umas críticas sociais incríveis, então isso me chamou muito a atenção, porque a autora ela não coloca explicitamente essas críticas dentro da narrativa, mas ela consegue explorar elas pela própria construção dos cenários, pela própria construção da história. Esse livro narra a história de uma menina que acorda em uma aldeia sem lembrar quem ela é, de onde ela veio e qual é o próprio nome dela. Ela vai conhecer alguns adolescentes dessa aldeia e eles vão criar uma amizade. E a partir disso é que toda a história se desenvolve. Mas aquilo que me chamou a atenção no livro foi, além da escrita da autora, que teve algumas ressalvas para mim, é a forma como o livro flui. Ele é muito bem desenvolvido, na minha opinião. Para mim, ele cumpre tudo aquilo que precisava cumprir dentro da narrativa. E, de certa forma, ele chama a atenção pela originalidade da trama. Eu nunca tinha ouvido falar em um livro construído dessa forma, de personagens que não se lembram das suas histórias, que acordam em uma cidade sem saber quem são, sem saber de onde vieram,
e que são colocados dentro dessa sociedade para viver como se nada tivesse acontecido. Eles têm um governo tirano, mas eles não podem se rebelar contra esse governo porque é complicado, todo mundo vive a sua vida e não há espaço para rebelião. Enfim, o livro é incrível e eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre ele na resenha. E o terceiro livro, que foi aquele que eu comecei ali em fevereiro, foi Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Eu não sei como se pronuncia o Crusoe, se é Crusoe ou se é Crusoe. Enfim, se você sabe, pode me dizer, eu vou agradecer. Porém, eu aprendi a pronunciar Robinson Crusoe. Enfim. Eu li 40 páginas dele, que é a própria introdução do livro. Essa introdução é comentada um pouquinho sobre a vida do Defoe e também sobre a própria obra. Apesar dela ser repetitiva em alguns pontos e até ser um pouco desnecessária em outros, a introdução é muito boa porque ela consegue dar um panorama mais crítico do que realmente Robinson Crusoe trata, né? Ele tem uma interpretação a respeito da obra. Porque o livro em si ele é toda uma alegoria criada para criticar alguma coisa. E o Defoe é um crítico exímio da sociedade ascendente dos séculos 17 e 18. Então eu fiquei bem curioso depois que eu li a introdução e eu pretendo agora em março terminar a leitura de Robinson Crusoe. No caso, realmente começar, né? Porque eu não comecei a leitura do livro em si, eu só li a introdução dele. Bem, foi isso que eu li em fevereiro. Nesse mês eu não consegui pegar nenhum livro de desventuras em série para ler e nem O Brasil, uma biografia para continuar a leitura. Pretendo pegar agora em março também, mas tudo isso com calma para não atropelar a minha vida, porque eu preciso ter tudo organizadinho, senão eu não consigo sobreviver nesse ano. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de me contar aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês no mês de fevereiro. Além disso, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!